Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje nós iremos começar mais uma aula, dando prosseguimento ao assunto de termoquímica. Só fazendo aí uma recapitulação para quem viu o primeiro vídeo, a termoquímica é um assunto extremamente importante porque envolve praticamente tudo que nos rodeia, Vimos alguns exemplos da aplicação da termoquímica, como combustão em motores de automóveis, combustão de outras coisas, você queimar um papel. Podemos ver, por exemplo, cozimento de alimentos, conservação de alimentos em geladeira, Temos também envolvimento como mudança de estado físico da matéria. Ou seja, nós temos uma gama, de aplicações da termoquímica. Uma das aplicações mais importantes que a gente pode ver, claro que não tem como definir o que é mais ou menos importante, mas pelo menos dentro do âmbito da educação, vamos colocar assim, é a associação da termoquímica envolvendo, por exemplo, alimentos. Quando a gente come alguma coisa, essas moléculas, elas vão para o nosso corpo a partir do processo de digestão e ficam armazenadas na forma de energia química. E, de acordo com a necessidade do nosso organismo, o organismo vai pegar essas moléculas e vai transformar em energia calorífica, por exemplo. Exemplo, a temperatura corporal, tem que ser que quando você está saudável, aproximadamente 36,5 graus Celsius. Se tiver abaixo, você vai ter uma hipotermia, e se tiver acima disso, pode estado febril, chegando à febre. Então, como que é a variação desses calores no nosso corpo? Bom, essas variações são as moléculas que estão no nosso corpo e essa energia química armazenada, na forma de gordura principalmente. Então, por exemplo, essa energia química, se você for comendo muitos alimentos que a gente chama de calóricos demais, olha o termo, Por que calóricos demais? Porque são energias que estão armazenadas na forma de gordura, energia química, mas que depois podem ser utilizadas como forma de energia calorífica e outras formas de energia também. Então, perceba o seguinte, que a termoquímica ela é muito ampla, Ela vai muito além da gente falar apenas em esquentar ou esfriar. Então, vamos dar prosseguimento e hoje, claro, lembra, nós iremos ver as reações químicas com a associação da entalpia, que é aí o ganho ou perda de calor em uma reação química, e não mais nos fenômenos físicos, como nós vimos nos processos de mudança de estado, de estado físico. Por exemplo, você vai do estado gasoso para o líquido, está perdendo energia, ou seja, a energia está saindo do líquido para o sólido, mais energia sai, ou seja, gasoso, líquido, sólido, ele é considerado um processo exotérmico. Se fizer o sentido contrário, se você chegar e pegar o sólido, vamos pegar o gelo, a água no estado sólido, gelo, se você passar ela para o estado líquido, para ela passar para o estado líquido, ela precisa absorver calor do sistema, ou seja, um processo endo. E se ela continuar absorvendo calor do sistema, a temperatura vai aumentando até que ela vai atingir o ponto de ebulição, ou antes mesmo de atingir o ponto de ebulição, pode evaporar. Mas essa passagem de evaporação, que não precisa estar no ponto de ebulição, porque todos os líquidos evaporam, Então, o que vai acontecer? Ela está tendo que absorver energia. Ou seja, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, é um processo endotérmico. Isso daí nós vimos num vídeo anterior. Agora, nós vamos fazer uma associação para as reações químicas, ou seja, essa absorção ou liberação de calor nas reações químicas. Bom, antes de qualquer coisa, vamos revisar, o que é o calor, que a gente vai ter o conceito de calor. É aquela energia trocada, entre dois corpos. Então, se você tem um ambiente na qual você tem dois corpos, vamos botar isolados, um mais quente do que o outro, aquele corpo que possui uma temperatura mais elevada, ele vai transferir calor, vai transferir energia
para o outro corpo que está com a temperatura mais baixa. Ou seja, lembrando que temperatura e calor são coisas completamente distintas, onde temperatura é o grau de agitação das moléculas, tá? E o calor é esse trânsito de energia entre dois corpos. Então, você vai ter uma transferência de energia do corpo que está mais quente para o corpo que está mais frio. Nós vemos, por exemplo, aqui no slide, né, uma lamparina. Óbvio, né, que nesse ambiente a lamparina é o corpo mais quente e ela vai estar fazendo o quê? Transferindo esse calor para o ambiente. Nós observamos também aqui um fósforo pegando fogo aqui na região onde tem a pólvora, né? E nós também podemos observar o seguinte, que aqui existe uma reação química, né? E que nessa reação o calor está saindo, né? Além do calor estar saindo, de dentro da reação química, também está sendo liberado para o ambiente. Se houver algum corpo ali, nas suas vizinhanças, nas suas redondezas, né, que estiver mais frio, esse corpo certamente absorverá essa energia para si, e é essa energia a gente vai classificar, esse trânsito de energia a gente vai chamar de calor. Então, os processos, né? E agora vamos começar a demonstrar também que não só processos, mas as reações também, as reações químicas, né? Processos ou reações químicas, vamos colocar assim, elas vão ser divididas em duas partes. Por exemplo, a reação que libera calor e a reação que absorve calor. Se nós seguirmos, né, pela rota, né, dessa parte que vai liberar o calor, né, então ela vai ser chamada de uma reação exotérmica. A gente chama de reação exotérmica. Agora, se ela seguir uma rota, essa reação de absorção de calor, ela vai ser chamada de reação endotérmica, tá? Então, nós vemos, por exemplo, o nosso corpo. Se seu corpo, você está com febre, né? Vamos colocar assim. O que está acontecendo no teu corpo? As reações químicas ali, elas estão fazendo o quê? Estão liberando calor. Então, é uma reação exotérmica no seu corpo que está liberando essa energia para poder aquecer o teu corpo. Isso no interior do seu corpo. Se você, por exemplo, desculpa aí que eu acabei dando uma batida aqui no microfone, deve ter dado um estouro aí, né? Mas isso daí é erro de principiante. Eu estou aprendendo a gravar, vim aqui, dei um socão aqui no microfone, mole. Enfim. Vamos voltar então aqui para o que interessa. Se você, por exemplo, for cozinhar um alimento, ora, para que aquelas reações ocorram do cozimento do alimento, ela tem que ser o quê? Tem que ser endotérmica. Ora, você tem lá a reação para acontecer, a carne, o legume, seja lá o que for, está dentro da panela, você aquece a panela, e esse alimento começa a fazer o quê? Esse alimento ele vai começar a absorver calor. E aí vai começar, reações químicas vão se processar, né, ao absorver esse calor. E a gente vai chamar isso de uma reação endotérmica. Seguindo em frente. Né? Vamos seguir. Pois bem, então agora a gente começa a ver a questão da entalpia, né? O que devia ser a entalpia? A entalpia é como se fosse um saldo. Ora, se você tem essas energias, né, que são transferidas ou absorvidas dentro de um processo ou dentro de uma reação química, quanto dessa energia é absorvida e quanto dessa energia é liberada, né? Essa quantidade a gente vai chamar, é uma grandeza. Você tem uma quantidade, é um pacote de energia, vamos colocar assim, que sai ou que pode entrar no sistema. Então, essa quantidade de energia que está entrando ou saindo, né, a gente vai chamar isso daí de entalpia, né? E essa quantidade de energia que pode ser transformada em calor. Então, está aqui, ó, a entalpia no sistema é uma grandeza, expressa unidade de energia, que informa quanto da energia do sistema pode ser transformada em calor em um processo a pressão constante. Pode ser transformado em um calor que será absorvido ou um calor que será liberado. Ora, essa quantidade de energia, né, ela tem uma variação. Por quê? Porque você tem os reagentes da reação com uma quantidade de energia já dentro dela, dentro das suas ligações químicas, vamos colocar assim, né, ou interações
intermoleculares, ou outros fenômenos, né? Também. Então, você tem uma quantidade de energia que está ali associada a todos os processos, ligações químicas, interações intermoleculares, empacotamento, tá? A forma que ela está ali, como é que eu posso dizer, organizada no espaço. Então, você tem muitas energias envolvidas ali. Então, quando você tem uma reação química, há um rearranjo, né? Vamos dizer assim, das moléculas. Vamos simplificar as coisas. Novas ligações químicas serão desfeitas ou não, e outras ligações químicas serão feitas, né? Moléculas novas serão formadas, né? E vamos pensar como se fossem novas moléculas sendo formadas nesse aspecto, porque ela pode ter apenas uma dissolução. E dissoluções também, né? Você também pode ter liberação ou absorção de calor. Então vamos pensar numa reação química padrão, reagente virando produto. Novas ligações são formadas, novos arranjos moleculares são formados, né? E nesse processo todo, pode ser que o saldo energético entre reagente e produto seja devedor. Ou seja, o sistema, vamos colocar assim, o sistema teve que devedor no sentido de que ele teve que, vamos botar assim, perder energia, né? Porque na termoquímica a gente usa muito essa questão de saldo positivo e saldo negativo. Então, por exemplo, ele bota devedor como se tivesse perdido algo, né? Então, quando as reações se processam, elas, vamos dizer assim, elas perdem energia, né? Ela está perdendo coisas. Porque, teoricamente, a moeda aqui são o calor que está saindo, está fluindo, né, para o ambiente. E aí a gente vai chamar isso, né, de uma variação que teve do início para o final. Ou seja, no início eu tinha um saldo de energia, a reação se processou, eu tenho um novo saldo energético. Aí eu vou ver, é um saldo positivo ou um saldo negativo? O que aconteceu? A quantidade de energia no final está menor ou está maior do que no inicial? Essa variação do quanto tinha no início e no final a gente chama de variação de entalpia. Tá? E está aí. A primeira que a gente vai observar, né, são as variações. Aqui tem uma falhazinha, ó, o gráfico ficou embaixo do H2 aqui. Depois eu vou dar uma consertada. Não vou fazer isso agora, senão vai estragar tudo, né, que eu preparei aqui para vocês, tá? Mas ficou aqui entalpia embaixo de H2. A primeira que a gente vai ver, né, são as reações, a variação de entalpia e as reações endotérmicas, tá? Deixa eu dar uma passadinha aqui, não tem mais nada. As reações endotérmicas. Quais são elas? São aquelas reações que a gente pode representar, tá, se quiser, como um calor produzido, ou seja, ele é um calor que é colocado como se fosse um produto da reação. Exemplo, nós temos a combustão aqui do hidrogênio, a formação de água. O hidrogênio vai reagir com o oxigênio e vai formar água no estado líquido. O que vai acontecer aqui? Você vai ter calor também sendo liberado. A gente pode representar como um produto da reação. Perceba que o calor está do lado direito da seta. A seta está aqui, está do lado direito. Logo, o calor está sendo liberado. Então, o que a gente pode representar? Então, os químicos, por padrão, não vai ficar colocando isso daqui. Então, se a gente sabe que ao se processar tudo, você tem uma liberação de 285,8 kJ, que isso aqui é a unidade, né? Nunca se esqueça disso, de uma das unidades de calor, que também tem calorias, né? E esse K quer dizer 1000 joules. O que vai acontecer? Nós podemos representar como H2, estado gasoso, reagindo com meio mol, né, do oxigênio, formando 1 mol de água. E em vez de escrever desse jeito, eu coloco a variação de entalpia. Qual é a variação de entalpia? Menos 285,8. Por que esse sinal de menos aqui? Porque esse calor ele foi liberado. Isso quer dizer que a quantidade de energia dos reagentes, tá, é maior do que a quantidade de energia do produto. E isso pode ser representado numa forma gráfica aqui, ó. Reagente está num patamar mais elevado, olha aqui, ó, graficamente, na entalpia, porque aqui está escrito entalpia. Estou chateado, porra. Era para o gráfico ter ficado mais para baixo aqui, não sei o que aconteceu, como é que eu não observei isso? Ah, mas vocês vão entender, espero, né, que estejam entendendo direitinho. Então, os reagentes estão aqui na parte superior, é o lado esquerdo da seta. Uma observação importante, ó.
pessoal, os concurseiros, o pessoal de vestibular, caso caia uma questão e precise, escreva um diagrama da variação de entalpia. Perceba, você tem que colocar um traço que é a entalpia, 2 patamares, ou seja, 2 retas paralelas, sempre 2 retas paralelas. Esse é o padrãozinho, é o básico, tá? Agora, eis a questão, o que eu escrevo no patamar superior e o que eu escrevo no patamar inferior, ou seja, embaixo e em cima. Vai depender se a reação ela é endotérmica ou exotérmica, ok? Bom, uma coisa é certo, você tem os 2 patamares, tem os reagentes e tem os produtos que podem estar em cima ou embaixo e tem essa seta aqui, ó. Essa seta é essa aqui, ó, quer dizer o caminho da reação. Sempre, tá? Sempre o reagente estará aqui, ó, no início da seta e o produto no final da seta. Sempre assim, produto no final da seta. Se a reação for exotérmica, a seta apontará para baixo e os reagentes ficarão em cima e o produto embaixo. Ok? Mais à frente a gente vai ver a mesma coisa para as reações endotérmicas. Tá? Então, volta o vídeo aí e presta atenção no que eu falei para não ficar o vídeo muito longo. Então, sinalzinho negativo, reação exotérmica. O que quer dizer exo? Exo vem de saída. Tá? Quer dizer que o calor está saindo aqui da reação química, indo para as vizinhanças. Tá? Vamos passar. Próximo slide. Agora, nós temos um exemplo de uma reação endotérmica. Por exemplo, temos o óxido de mercúrio. Se eu tiver o óxido de mercúrio e eu fornecer calor para ele, o que vai acontecer? O sistema vai absorver esse calor e vai ocorrer uma decomposição aqui da molécula. Você vai ter o mercúrio no estado líquido e o gás oxigênio sendo produzido. Então, perceba que, diferente do caso anterior, o calor está do lado esquerdo da seta. Tá? Então, o calor está sendo representado como reagente. Toda vez que o calor estiver representado como reagente, a reação é endotérmica, porque o sistema está absorvendo, está consumindo, absorvendo essa energia, para que o processo, o fenômeno, seja executado. Mas os químicos preferem representar isso na forma de ΔH, variação de entalpia. Então, faz a reação normalmente, escreve o ΔH, só que em vez de sinal negativo, vai colocar o sinal positivo. Quanto que está absorvendo? Que esse sinal de mais representa absorção endotérmica, ou seja, de entrada. O calor está entrando na reação, no sistema, de 90,7 kJ. Graficamente, como é que funciona? Vamos lembrar? Ó, nós temos a seta, né, que vai representar a entalpia, temos os 2 patamares e temos agora, de novo, reagente e produto. Quem é reagente? Né? Quem está do lado esquerdo da seta? Está aqui, ó, reagente, lado esquerdo. Está aqui, ó, na parte de baixo, porque a reação é endotérmica, aqui, ó, na parte inicial aqui da flecha ou seta. Eu me desculpa aí que agora eu esqueci, isso aqui é flecha ou seta, tá? Aí eu sei que vai ter uma galera que vai no YouTube aí, vai escrever lá, pessoal, é isso. Eu agradeço, porque nesse momento eu esqueci isso daqui, né? Um errozinho bobo, mas esqueci. Eu vou falar que é uma seta, tá? Então, aqui, ó, reagente no início da seta, ela está apontando para o produto. Quem é o produto? Esse cara aqui, ao lado direito. Detalhe, tá? Reagente agora na parte de baixo, produto na parte de cima. ΔH com sinal positivo. Então, esse aqui é o diagrama para as reações endotérmicas. Também pode ser para processos, fenômenos físicos, tá, pessoal? Mudança de estado físico também utiliza muito esse diagrama. É a mesma lógica para mudança de estado físico. Bom, as reações químicas, né? Opa! Olha eu aqui finalizando as coisas, que hoje eu estou meio apressadinho. Vamos lá. As reações químicas, né? Elas também, quando a gente expressa os calores, ela tem um nome chamado equação termoquímica. O que tem que estar presente numa reação termoquímica? São fatores importantíssimos que nos dará base para os estudos seguintes. Primeiro, né, claro, os reagentes,
o produto ou os produtos, tá? Isso é importantíssimo. Uma outra coisa muito importante, o estado físico, tá? Da molécula, dos participantes da reação, ou a forma alotrópica, ok? Se for o caso, o que quer dizer se for o caso? Porque existem moléculas que não têm alótropos, tá? Ok? Aí vem agora a dúvida, meu Deus, professor, que palavra doida é essa? Alótropo, né? Os alótropos são moléculas simples, tá? São substâncias simples que possuem apenas diferença na sua estrutura molecular. Exemplo, O2 e O3. Ou seja, são duas substâncias simples, O2 e O3. Só que o que é diferente, o que possui diferente entre o O2 e o O3? Ora, que o O2 é uma molécula linear e o O3 é uma molécula angular. Por exemplo, nós temos o fósforo vermelho e o fósforo branco. Eu não tenho ele aqui para mostrar para vocês no slide, mas também uma diferença na estrutura do arranjo cristalino. Nós temos aqui o alótropo, que é o quê? O carbono grafite e o carbono diamante. Também temos os nanotubos de carbono, os fullerenos, né? São o quê? Todos eles formados por carbono. O que difere um do outro? O arranjo molecular. É a forma que esses átomos se organizam no espaço, ok? Ou seja, são substâncias simples formadas pelo mesmo átomo, por exemplo, O2 e O3 são dois alótropos, que têm diferença o quê? No seu arranjo molecular ou no seu arranjo cristalino. Também pode acontecer isso, tá? Na forma que vamos simplificar, na forma que os átomos se organizam no espaço, ok? Nessas moléculas, tá? Então, isso é o alótropo. Tem que colocar se existe o alótropo. Porque aqui, ó, o carbono, o alótropo dele quem? É o grafite. O grafite é estado sólido, ok? Outra coisa muito importante são os coeficientes estequiométricos. São esses números que ficam aqui na frente, que são os responsáveis pelo balanceamento da equação química. Lembrando que quando não tem o número 1 que está presente aqui. E, claro, não poderia faltar, né, o ΔH da reação, ok? Essa parte aqui deveria estar sempre presente, mas isso não é uma verdade, ok? A gente vê uma série de exercícios que a temperatura e a pressão não estão presentes nos dados, tá? Então, numa reação química, ok? Essa forma de representar são chamadas de equações termoquímicas. E, né, mais uma vez, meu filho está gritando lá do outro lado, né? Eu não sei quantas vezes eu vou falar isso nos meus vídeos, tá? Mas eu peço aí paciência de vocês, porque o moleque só tem 6 anos de idade, tá? Então vai chegar uma hora assim que eu não vou ficar falando muito, não. Mas tem pessoas, né, que estão assistindo pela primeira vez esse vídeo. Então, vale a pena. Ai, minha garganta agora deu uma falhada, hein? Vale a pena falar que tem uma criança que nem tá nem aí que o pai tá gravando um vídeo, nem tá nem aí para ele vir aqui abrir essa porta aqui correndo, tá? E vir me perguntar alguma coisa, pouco custa. Mas enfim, pessoal, estamos finalizando essa aula agora, né? Espero que tenha sido produtiva para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, pessoal!